Queridos amigos e alunos, vamos lá então para mais uma aula. Agora a nossa aula de reposição do feriado de 7 de setembro. É importante aí que nós continuemos com o nosso conteúdo e nós estávamos analisando então a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que é conhecida aí como o pacote anticrime. E nós veremos na aula de hoje os reflexos dessa legislação na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Então, quais foram as alterações trazidas pelo pacote anticrime à Lei de Execução Penal, né? Vamos começar ali pelo artigo 9A, que foi vetado na sua redação original, no seu parágrafo 1º A. E ele vem falar sobre a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então vejam aí a garantia constitucional, né, do contraditório e da ampla defesa com relação a esse perfil genético. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, deverá é uma imposição em que todos deverão aí então ser submetidos conforme as disposições da Lei de Execução Penal, seja no início do cumprimento da pena, né, no ingresso no estabelecimento prisional ou a qualquer tempo. Já o parágrafo 8º, ele tem a seguinte redação: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, né? Muito questionado esse parágrafo 8º aí sobre o aspecto de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Já com relação ao artigo 50, nós temos lá o inciso 8º, recusar submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético. Quanto ao artigo 52, tem a seguinte redação, né, a nova redação dada pelo pacote anticrime. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, percebam que neste novo artigo 52, nós temos também algumas alterações, nós temos algumas garantias também àquele preso, seja ele provisório ou temporário, em ser inserido no regime disciplinar diferenciado. Então, são aspectos aí bastante importantes a serem considerados também. Quais são as características, então? Inciso 1, duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por falta grave, por nova falta grave da mesma espécie. Inciso 2, recolhimento em cela individual, né? Inciso 3, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir contato físico ou passagem de objetos. Então é importante aí. E essas pessoas serão pessoas da família ou qualquer pessoa, né, no caso terceiro, desde que devidamente autorizado judicialmente. E essa visita quinzenal terá duração de 2 horas. Né? Importante aí, não há contato físico, há contato visual entre as pessoas. Inciso 4º, direito do preso à saída por 2 horas diárias para banho de sol, em grupo de até 4 pessoas. Lembrando, né, nesse caso aí, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Então, até 4 presos tomarão banho de sol juntos por até 2 horas, mas presos que não têm nenhum tipo de ligação criminosa. 5º, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor. Então, garantido o defensor e não ser monitorado naquilo que conversa com seu cliente. Em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário.
Sexto, fiscalização de conteúdo de correspondência. Sétimo, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, na verdade, se a audiência é por videoconferência, se o defensor quiser, ele poderá também realizar essa audiência lá do ambiente prisional. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2. Sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então, só por ser, só por existir suspeitas, fundadas suspeitas, o que torna um termo um tanto quanto vago, mas fundadas suspeitas de que essa pessoa faça parte de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente dele ter cometido uma falta grave, poderá ser inserido aí no regime disciplinar diferenciado. Quanto ao parágrafo 3º, diz que, existindo indícios de que o preso exerça liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, então liderança, organização criminosa ou milícia privada, ou de que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento federal e não mais em estabelecimentos estaduais. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, então ele é por até 2 anos, e prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. No caso dele, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, demonstrado que ele ainda mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo e a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Já no parágrafo 5º, nós temos que, na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros da sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou até mesmo de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso não receber visitas do que trata o inciso 3º deste caput, deste artigo, poderá, então, prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da sua família 2 vezes por mês, por até 10 minutos. Então percebam, em razão muitas vezes da distância, da dificuldade da família visitar o preso num presídio federal. Se isso não acontecer nos primeiros 6 meses, ele terá direito então a 2 ligações por mês para seus familiares, em que ele poderá falar por até 10 minutos. Essa foi uma grande evolução, já que de fato muitos familiares não têm condição financeira de visitar os seus entes queridos em presídios. Então é um grande problema aí. Artigo 112. Então nós falamos até agora, falamos de 2 aspectos. Falamos lá do banco de perfil genético de criminosos, nos termos do artigo 9º-A, e falamos também das novas regras do RDD. A partir aqui do artigo 112, nós vamos falar da pena privativa de liberdade e a sua forma progressiva. Então, diz o caput do artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Então, olha só, nós temos novas regras aqui para a progressão de regime.
16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. 16% réu primário, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. 20% sendo reincidente, crimes também sem violência ou grave ameaça. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. 30%, crimes com violência ou grave ameaça, no caso dele ser reincidente. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, na condição dele ser primário, ou seja, ser a primeira condenação dele com relação a esse tipo de crime. Inciso 6º, 50% da pena se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. Letra B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou ainda condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% do cumprimento da pena privativa de liberdade se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E, talvez aí a mais severa, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Vedado também aí o livramento condicional. Parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados o prazo previsto nas normas vigentes. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Olha aí também um aspecto bastante importante. Já no artigo 122 da Lei de Execução Penal, nós temos então como alteração o seu parágrafo 2º, que diz: não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput deste artigo, condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Então, são esses os aspectos aí sobre a análise do pacote anticrime naquilo que diz respeito à Lei de Execução Penal. Lembrando mais uma vez que nós aqui, então, verificamos alguns aspectos que são fundamentais. Quais são esses aspectos? O aspecto do perfil do banco genético, do banco de perfil genético de criminosos. Nós temos ainda a análise das novas regras do regime disciplinar diferenciado e temos ainda a progressão de regime, que agora passa por um critério mais criterioso e impedindo ali livramento condicional para alguns presos, dependendo, logicamente, do crime a que ele praticou. Pessoal, então essas eram as análises que nós deveríamos fazer sobre o pacote anticrime no reflexo da Lei de Execução Penal. Um forte abraço a todos e bons estudos.